Como eu poderia me despedir da cidade onde os carros passam tão depressa quanto as vidas que habitam nela? Bom, é assim que começa a minha poesia Prédios, Garoa e Café, do meu Sinto Muito por Este Livro, que é a página 18 do meu livro, e que eu decidi vir hoje aqui neste ambiente diferente, mas que é muito especial para mim, para falar sobre uma poesia que também é muito especial. E é assim que ela começa, tipo, com este questionamento: como eu poderia me despedir da cidade onde os carros passam tão depressa quanto as vidas que habitam nela? E quando eu escrevi esse trecho em específico, logo o que veio à minha mente foi aquela agitação, porque eu sei que ainda não mencionei isso, mas essa poesia especificamente é sobre São Paulo, que é a minha cidade natal e que é especial para mim. E que é um lugar conhecido por ser tão agitado e ter tanta correria e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E que para mim fez sentido começar a poesia justamente com essa pergunta, né, esse questionamento. E depois eu prossigo. A fumaça do cigarro e combustível queimando pela avenida se misturam e flutuam para o alto, até se dissiparem em meio ao pôr do sol, assistido pelos arranha-céus. Que falando sobre um pouco dessa questão da fumaça do cigarro e que enquanto eu escrevia me lembrou muito os clubes e os barzinhos e os centros culturais, principalmente frequentado pelos jovens e pessoas no geral, comparado ao combustível dos veículos, né? Já que é uma cidade conhecida por ter muitos automóveis, né? Os carros, as motos e também muitos transportes públicos, ou seja, uma concentração de CO2 muito grande todos os dias e que no fim flutua e cria a camada e cria aquela estufa em São Paulo que também contribui para ser um ambiente com um tempo tão incerto, tão imprevisível, não é? E eu continuei dizendo que elas flutuam para o alto e se dissipam em meio ao pôr do sol, que por acaso eu estava imaginando aquele pôr do sol alaranjado com, como eu posso dizer, quando a gente tá de um edifício alto, a gente consegue perceber aquela camada de poluição, não é? Se misturando com aquele alaranjado do pôr do sol e assim, é algo tão característico e me fez remeter. Eu tenho essa imagem na minha cabeça e eu tentei transcrever ela em palavras nessa poesia. E como eu mencionei, tipo, sobre conseguimos observar isso de um ponto alto, eu complementei com o detalhe poético de que que os arranha-céus observam este pôr do sol poluído, mas especial e colorido e com uma saturação forte e tudo mais. E assim, eu acho que o máximo que eu consigo explicar isso em palavras foi dessa forma, mas dentro de mim eu consigo sentir algo a mais com relação a isso, sabe? E depois eu continuo a poesia. Meus olhos se perdem com facilidade enquanto seguem o percurso das linhas do arco-íris urbano, estampado no vagão de metrô. Que, né, para todas as pessoas que já estiveram em São Paulo e também outros lugares do Brasil, a gente tem as linhas do metrô, que são classificadas, né, distinguidas por cores, e eu gostei muito da ideia de chamar isso de arco-íris urbano, e achei que era um nome especial e que fazia total sentido. E, e é sobre aquilo, tipo, de eu estar em movimento em São Paulo, estar tentando me localizar, me locomover e utilizando, né, especificamente nessa parte, o metrô de São Paulo e naquela busca visual de tentar me encontrar, eu me perco naquele arco-íris urbano dentro do vagão de metrô.
Inclusive, eu trouxe aqui meu notebook hoje para me acompanhar e eu conseguir conversar com vocês enquanto eu acompanho a poesia. E depois eu continuo com. Não é uma fala, é um. Vocês vão entender. Eu continuo a poesia assim. Conseguirei chegar até você se eu não me perder em alguma baldeação e mudar a rota, diz a mensagem de texto enviada. Na verdade, eu vou repetir essa parte melhor. Abre parênteses. Conseguirei chegar até você se eu não me perder em alguma baldeação e mudar a rota. Fecha parênteses. Diz a mensagem de texto enviada. Que, por acaso, essa parte eu me identifico, né? Eu acho que qualquer pessoa que já esteve em São Paulo se identifica que quando eu escrevi essa parte, tipo, me levou a situações, né? Momentos em que eu ia encontrar os meus amigos e como São Paulo é um lugar muito grande, lá a gente dificilmente se encontra num, tipo, vai muito longe até o outro para ir até o nosso destino. Geralmente a gente costuma, tipo, a gente, eu digo pessoas jovens de lá, a gente costuma marcar estações de metro em específico, tipo, para se encontrar ou locais e tudo mais. E essa parte é muito particular mesmo. Acredito que para muitas pessoas que vão ler essa poesia, que a gente manda uma mensagem pro nosso amigo dizendo que, eu vou te encontrar lá, né? Tipo, vou te encontrar naquela estação de metro. Só que no meu caso em específico, tipo, se caso eu não me perder em alguma baldeação e tiver de mudar a rota, né? Porque quem nunca, não é? Por acaso é uma situação particular, né? Tipo, várias vezes já passei por ter de encontrar um amigo e errar a baldeação e, ai meu Deus, já passou a estação, então eu vou ter que fazer baldeação em outra estação para voltar e, enfim, e é uma confusão e, né, quem nunca? Diz a mensagem de texto enviada, que se caracteriza justamente por esse contato com a tecnologia, que é uma coisa que São Paulo tem cada vez mais e é uma cidade que está constantemente se reinventando, se renovando, em contato com a tecnologia, é uma cidade moderna, não é? E eu quis descrever essa parte comentando dessa forma, tipo, enviando uma mensagem de texto pelo celular para avisar o meu amigo. E depois eu faço um último comentário antes de terminar essa parte. Eu digo fluxo de formigas, que para mim descreve muito as estações de metro em São Paulo, principalmente em horário de pico, não é? Que é por acaso, é uma característica muito forte de São Paulo. Esse volume de pessoas em determinados horários do dia por conta da necessidade do acesso ao transporte público em específico. Depois eu continuo. Um detalhe que eu esqueci. Eu vou deixar. Eu vou colocar no início do vídeo a poesia completa, porque se alguém quiser ler e depois me acompanhar, era pra eu ter dito isso no início, mas eu tô assim, tipo, eu tô num ambiente novo e para quem me acompanha desde os primeiros vídeos, sabe que eu tinha umas questões assim com ansiedade, não é? Porque isso é tudo muito novo para mim. E, tipo, eu até me acostumei, mas dentro do meu ovinho ali do meu quarto. E agora eu decidi explorar um pouco mais o mundo e vir nesse lugar especial, que eu gosto muito desse lugar de estar conectada com a natureza e sentir e respirar. E eu pensei que seria um bom primeiro lugar para eu começar a explorar mais estes vídeos outdoors e em outros ambientes. Então, eu acabei me perdendo e, enfim. Então, tô trabalhando ainda aquilo da ansiedade, mas, enfim, eu tô indo bem, eu acho. Continuando a poesia, depois eu continuo dizendo o seguinte: cada esquina dessa selva de pedra está guardada na memória de um desconhecido que desejou nunca mais pisar aqui ou veio para ficar.
Porque eu não sei vocês, mas eu imagino que quase todo mundo que vive em São Paulo conhece alguém que é de outro lugar do Brasil. E é aquilo. Ou você vem, ama e fica, ou você vai embora. E acho que foi um pouco disso que eu quis dizer nesse trecho, porque acho que é um pouco daquilo 8 ou 80, né? É um desconhecido que desejou nunca mais pisar em São Paulo, ou que veio para ficar e refazer a vida, né? Tipo, seguir outros caminhos em São Paulo, que é um lugar com muitas oportunidades e geralmente as pessoas se mudam para lá em busca de oportunidades, de experiências, de conhecimento, de aventuras. Então, esse trecho para mim é muito interessante e eu acho que faz total sentido. E depois eu continuo. As mesmas cadeiras de bar acolhem os mesmos corpos às sextas-feiras, quando há uma trégua da dor disfarçada de cansaço. E essa parte, ela assim, ela obviamente ela faz sentido, mas ela tem um fundo ali que eu quis cutucar um pouco quem lê, sabe? Quis cutucar um pouco naquela questão do capitalismo e de como, principalmente, eu vou falar aqui no vídeo, tipo, tem uma questão que agora a gente tá lutando muito em São Paulo, no Brasil em geral, que é a luta contra a escala 6x1, que ainda bem a gente está tendo novidades positivas com relação a isso, mas eu acho que eu quis cutucar um pouco o leitor por este lado. E eu vou repetir a parte da poesia. As mesmas cadeiras de bar acolhem os mesmos corpos às sextas-feiras, que isso remete àquilo do um pouco do happy hour, eu acho, que é quando, né, tipo, sextou, quem nunca sextou, não é? Tipo, ai, é sexta-feira, vamos sair do trabalho, vamos tomar uma cerveja, um sumo, vamos comer alguma coisa, ouvir alguma música, e é tipo, aquele momento marcado, aquele momento que todo mundo espera chegar, não é, da semana. Só que e também fazendo referência a esses barzinhos de São Paulo, que é uma coisa muito característica de São Paulo, não é? Os barzinhos. E continuando, quando há uma trégua da dor disfarçada de cansaço, que é quando é aquilo, né? Sexta-feira, para muitos ainda tem o sábado, talvez o domingo. Então, é um pouco daquilo, é a dor disfarçada de cansaço, não é? A gente tenta fazer com que pareça cansaço, mas no fundo a gente sabe como é exigente e não é fácil, sabe? Principalmente para as pessoas que também têm o trabalho domiciliar, não é? Que é você ter que cuidar também da sua vida em casa, mas também ao mesmo tempo conciliar com o tempo de um hobby, dos estudos, enfim, é uma parte um pouco complicada e que eu quis fazer essa crítica a essa escala abusiva e também ao capitalismo. E, assim, fiz de uma forma um pouco sutil, mas a minha intenção era cutucar um pouco o leitor, abrindo os olhos mais para essas pautas, sabe? E depois eu continuei. Grandes oportunidades soam como um não para quem não consegue acompanhar a correria de uma rotina onde tempo é dinheiro. O que eu quis dizer com isso? Que, como eu já falei, São Paulo é um lugar com muitas oportunidades, mas que essas oportunidades podem soar como um não, né? Para quem não consegue acompanhar o ritmo de São Paulo, onde tempo é dinheiro. Então, isso meio que se liga um pouco com aquela questão que eu disse antes de pessoas que conhecem São Paulo e percebem que, ok, este lugar não é para mim e eu não acompanho, eu não me sinto bem, não é o meu estilo de vida, sabe? Então, meio que liga essa parte com pessoas que não conseguem acompanhar a rotina de São Paulo. Então, tempo é dinheiro em São Paulo e se você não consegue acompanhar, você dificilmente vai conseguir
se sentir bem lá, né? Ter um conforto em trabalhar, estudar e praticar seus hobbies, talvez, também lá. Então, é muito voltando a esse assunto de pessoas que não se adaptam lá. E quem se adapta sabe que lá tempo é dinheiro, ou seja, você tem que estar correndo o tempo todo se quiser ter, não queria dizer dessa forma, mas tipo ter retornos financeiros, ter aumentar de alguma forma o seu status, eu acho, tipo, e que não necessariamente, porque às vezes você tá correndo muito em São Paulo, você tá na correria, você trabalha 6, talvez 7 dias por semana e você não consegue suprir os seus objetivos. Então, assim, uma coisa não necessariamente leva a outra, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com essa parte final. E depois eu termino com uma pergunta. Há amor nessa cidade? Que liga um pouco àquela. Ai, gente, desculpa, eu, tipo. Eu não queria chegar aqui com essa resposta, mas eu não sei. Eu não sei de onde se originou aquela frase não há amor em São Paulo. É algo assim, tipo, não há amor nessa cidade, não há amor em São Paulo. Desculpa se for de algum artista, alguma música, enfim, eu vou pesquisar, eu vou me informar, tipo, é porque isso é uma daquelas coisas que a gente sempre ouve dizer na internet ou em São Paulo através das pichações e das artes de rua e do grafismo e tudo mais, e eu fiquei com isso na mente, mas eu não sei quem é o autor que originou essa frase, talvez ela seja de alguma música, alguma letra de música, e eu tô sendo bem sincera aqui com vocês, tipo, não sei a origem, mas eu sei que existe e tô dizendo aqui até onde eu sei e eu vou me informar. Eu queria ter me informado antes de gravar o vídeo, mas eu tô aqui, tô sendo sincera, mas eu acho que quase todo mundo já ouviu falar daquela frase do não há amor nessa cidade, não há amor em São Paulo. E aí eu quis terminar eu quis terminar a poesia dessa forma, tipo, fazendo esse questionamento. Há amor nessa cidade? Até porque depois de várias coisas que eu descrevi aqui, eu acho que é um questionamento válido, não é? Porque, tipo, ao mesmo tempo que é um lugar especial, característico, que abraça todo tipo de gente, que tem muitos centros culturais, que tem muito a mostrar, mas também tem muita oportunidade para te receber, também é um lugar que a gente se questiona se existe amor em São Paulo. E acho que é um pouco sobre isso. E eu termino a poesia com o título: Prédio, Garoa, Prédios, Garoa, né? Corrigindo, Prédios, Garoa e Café. Que são três coisas que, para mim, são mais características de São Paulo. E é sobre isso. Essa poesia é a página número 18 do meu livro. O meu livro se chama Sinto Muito por Este Livro e você pode ter acesso a ele através do Google Play Books. Lá eu tenho algumas páginas disponibilizadas na amostra gratuita, mas ele tá até com um valor bem simbólico, assim, mas se você de alguma forma não se você de alguma forma ler a amostra gratuita e se interessar em ler o livro, mas eu sei que não são todas as pessoas que têm acesso a este valor, por menor que seja, para comprar o meu livro, você pode me mandar uma mensagem e eu disponibilizo um cupom de presente e eu te dou o livro e você pode ler ele, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse vídeo nesse ambiente novo. Esse vídeo tá um pouquinho mais longo do que os que eu costumo gravar, mas foi muito divertido e eu amo essa poesia e eu amo este livro e eu amo este livro. E é isso, gente. Mandem asks, podem mandar mensagens, podem comentar. No meu Tumblr, como eu disse, podem mandar mensagens, asks, enfim. E é isso. Podem dar sugestões para outros vídeos também. E é isso.